Olá, bom dia! Está começando agora o Mais Esportes, primeira edição, para contar tudo do futebol goiano nesta quinta-feira. E a opinião do programa com a categoria dele, que vai direto ao assunto, Nivaldo Carvalho. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, André Isaac? Um grande abraço a todos. Uma semana aí meio morna em relação ao campeonato goiano, mas com muitas notícias em relação aí ao Atlético, principalmente, né? Falando até na figura do Léo Lima para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético com uma semana movimentada também pelo puxão de orelha que a diretoria deu no goleiro Márcio. Vamos começar falando do Goiás. O Goiás que joga domingo contra o Craque lá em Catalão. E o detalhe, essa é a penúltima rodada. O Goiás já está classificado. Tenta melhorar a sua posição para terminar pelo menos em segundo a primeira fase do Campeonato Goiano, para ter vantagem na fase semifinal. E alguns jogadores estão pendurados. Olha só, o Arley, o Hernando, o Diogo, o Zé Antônio, o Marcelo Costa, o Hugo e o Felipe Amorim. E o zagueiro Marcão falou sobre os riscos de se forçar um terceiro cartão amarelo. Lembrando que até agora o Arthur Neto não decidiu quem vai forçar o terceiro amarelo domingo. Olha, eu vou ser bem sério para você, tem que tomar cuidado com isso aí, porque eu já tive experiência de tomar o terceiro e em 2 minutos eu tomei terceiro e vermelho, velho. Então eu tenho que tomar cuidado, tem que saber bem a hora, porque não dá para você jogar o jogo pendurado, porque numa outra, qualquer jogada você pode, sem querer, daí pegar o atleta e tomar o terceiro. Então, tem que deixar mais para o final do jogo aí, faz uma faltinha, faz uma cera, daí isso aí... Cada um faz o quê? Eu sou suspeito de fazer isso aí. Eu falei que depois dessa aí eu não forço mais, porque depois que eu tomei o vermelho, nunca mais fiz isso aí. Então, ainda bem que ele não está pendurado, viu, Nivaldo? Ô Marcão, você tá caindo nos dentes, velho, você tá falar uns troços desses. Uma das entrevistas mais imbecis que você deu. Todo mundo sabe que o cara faz isso mesmo, forçação de base. Você deu aula de como proceder, tem dó. Para com isso. Além desses jogadores aí, tem até o Richelli, que não é titular, tá pendurado. Então vai haver naturalmente uma forçação para terceiro cartão amarelo, seguramente, até porque o último jogo é contra o Santa Helena, né? Isso. Aqui em Goiânia, na Serrinha. Então, na realidade, é lógico que o Goiás vai dar um limpo aí. Não vai ter como fazer com todo mundo, né? Mas com os principais... O último é com o Trindade. O Trindade. Trindade. Exatamente. O Trindade com o Santa Helena já foi. Então, na realidade, o Goiás, ele vai fazer um limpo aí em relação aos principais jogadores para cumprir contra o Trindade e entrar bem, tranquilo, sem nenhum problema na semifinal do Campeonato Goiano. E agora vamos falar da empresa líder do mercado de TV por assinatura digital. Estou falando da Sky, que tem o melhor serviço e a programação mais completa. Não tem arrependimento. Pergunte para quem tem, assista do conforto da sua casa os melhores canais de esportes, filmes, desenhos, documentários e muito mais. É diversão para toda a família. E atenção, ligue 3579-3097 e assine Sky por R$ 49,90. Isso mesmo, só R$ 49,90. E com detalhe, são 89 canais, com imagem e som digital. E a Sky instala em qualquer lugar, até na zona rural. E você não paga a instalação e nem a adesão. Só R$ 49,90 por 89 canais. Não existe nenhuma outra promoção parecida com essa. É a melhor do mercado. Ligue 3579-3097. A Anhanguera Antenas, a número 1 da Sky em Goiânia. E agora vamos falar do Atlético. Existe uma polêmica nos bastidores, e aliás, nem nos bastidores não, né? Foi exposta essa polêmica nos últimos dias entre o Adson Batista e o goleiro Márcio. O goleiro Márcio apareceu para as entrevistas para explicar todo esse entreveiro e colocar um ponto final nessa história. Fiz uma declaração que eu achei que queriam criar polêmica aqui dentro, mas não especifiquei quem. Aí vocês interpretaram que eu estava falando por parte do pessoal da diretoria. Tive uma conversa normal com o Adson e tudo resolvido, tudo esclarecido. Quem falou sabe e se sentiu, paciência. Espero que ele aprenda e não fale mais e que tente criar mais problema onde não existe. Aqui é um clube, como eu já falei várias vezes, organizado, onde a gente resolve as coisas da forma que tem que ser resolvida e da melhor forma possível. Valdo, como é que você interpreta isso?
Dessas duas pessoas, foi para uma que o Márcio falou. Para quem? O Maurício Sampaio, que falou que tem jogador... como é que é o negócio da noite lá? Jogador noturno. Jogador noturno. Inclusive não citou nominalmente, mas falou o setor, volantes. Então só pode ser Pituca e Agenor. E o Adson Batista, quando foi questionado antes da demissão do René Simões, que o Márcio teria falado isso, aquilo, que era contra, o Adson falou assim, o Márcio está pago para jogar futebol. Então só pode ser para essas duas pessoas aí. E brigar com o jogador de futebol, o histórico aqui no futebol goiano é ruim. Eu me lembro que o Edminho, uma vez, ele teve um problema com um jogador do Goiás, eu não me lembro qual foi o jogador. Eu sei que ele deu uma resposta contundente também, que o cara era pago para jogar bola. E o jogador muitas vezes não entende isso. Lá no Atlético... O Paulo Baier. Exatamente. O Edminho falou isso do Paulo Baier. Exatamente, André. Ainda bem que você se lembrou que foi uma coisa vaga, né? Mas foi o Paulo Baier mesmo. Ô, Márcio, o buraco aí é mais em cima. O Maurício Sampaio não brinca. E o Adson Batista é um sujeito hiper educado, assim, publicamente, mas a gente sabe que ele aperta o torniquete aí dentro. Você espia um fino com ele. Tanto é verdade que você está se falando aí no Rafael do Fluminense. Goleiro, uma sombra para você não vai ser absoluta não. Tenho o maior respeito e a maior estima por você, que você é boa gente, um ótimo goleiro, um excelente caráter, mas procure conversar menos, Márcio. Isso vai ser bom para vocês todos, para você, para o elenco, para a diretoria e para a torcida atleticana. E daqui a pouco, em um minuto, a gente vai falar da Anapolina e também do Vila. Esses dois times se enfrentam domingo em Anápolis, daqui a pouquinho. De volta aqui no Mais Esportes, primeira edição, dessa vez para falar da Anapolina. Fomos até Anápolis para conversar com os envolvidos nesse jogo de domingo, pessoal da Anapolina. O goleiro Gatti falou sobre uma das virtudes que a Anapolina tem no campeonato, a defesa, já que é a melhor junto com a defesa do Atlético. Nós estamos entre a defesa menos vazada, nós é do Atlético, como você frisou. Isso é importante, acho que esse entrosamento não é de agora, desde o início, não só o Benhur. Nós jogamos todas as partidas, os outros às vezes ficaram uma ou outra fora, mas todo mundo que entra ali está dando conta do recado e esse entrosamento está fazendo a diferença. E isso está sendo muito importante para a gente, para que a gente consiga manter uma estrutura, uma confiança ali atrás e dar um suporte pessoal da frente. A defesa é o ponto forte da Anapolina, Nivaldo? Não, tudo. Tudo, né? É. A Anapolina está muito bem, né? Tem uma defesa forte, tem um meio campo muito bom de marcação e de criação com o Felipe Brizola. O ataque da Anapolina também é muito bom, né? Tem aí o Dinei, que foi um dos destaques do jogo diante do Atlético, quando a Anapolina venceu aqui no Serra Dourada. Então, tem o Felipe Gaúcho, que é um bom jogador. Então, na verdade, o time da Anapolina, como um todo, é uma equipe muito forte. O Gatti, no jogo de segunda-feira, estava meio doidão, esse goleiro. Estava meio aloprando, tentando driblar, perdeu a bola para o Marcão, o Juninho fez o gol. Depois ele cometeu alguns erros, mas é um bom goleiro esse Gatti da Anapolina aí. Só nesse jogo diante do Atlético é que ele não se apresentou tão bem, porque tem um comportamento assim meio doidão e às vezes naquela situação ali ele acabou prejudicando o time da Rubra. Pratiquemaisesportes.com.br é o nosso site. Várias atrações, vídeos, notícias e também o canal de participação. Você deixa o seu recado. Vamos ao primeiro. Paulo Roberto, Nivaldo, você não me engana, você é atleticano. André, você é vilanovense. Ô Paulo Roberto, será que você está certo? Vamos ao próximo recado. Eugênio, Nivaldo e o André torcem para o Atlético. Nós dois torcemos, né? Porque a gente torce bem pro futebol goiano, então a gente torce para o Atlético, pro Vila Nova, pro Goiás, para a Anapolina e a adjacência. É isso aí. Vamos agora falar da equipe do Vila Nova. O Rony, na semana passada, estava com problema de gastrite, dor muscular. Vamos ver se ele está recuperado. Eu estou me sentindo bem, apesar de alguns problemas depois do clássico do Atlético, né? Me atrapalharam bastante na semana passada. Mas essa semana, graças a Deus, estou me sentindo bem, trabalhando normal, de acordo com o que o Andrezinho preparou, né? Porque ele individualizou bastante o trabalho e principalmente preparando a cabeça, porque eu acho que é um jogo onde a concentração ela tem que estar realmente ao extremo para a gente poder conseguir superar o Anapolina.
É, bom, né, Nivaldo? Bom, o Rony é o artilheiro do campeonato, experiente. É um jogador importante nesta partida diante da Napolina lá em Anápolis, domingo que vem. Um abraço, Nivaldo. Outro, um grande abraço a todos. Depois do intervalo tem o Mais Esportes Nacional.